Eu quero agradecer os irmãos que estão nos visitando, que Deus te abençoe. Certamente os irmãos ali da portaria, nossos pastores, nossos diáconos já estão ajudando aí, recolhendo aí o nome dos irmãos visitantes. Então que Deus possa estar abençoando a vida dos nossos irmãos. Assentado como você está, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 versículos no livro de João, começar aqui na ordem crescente. João capítulo 1, verso 12. João 1, verso 12 diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Repita comigo: mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora João capítulo 14, verso 3, diz assim a palavra do Senhor. João 14, verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde quer que eu esteja, estejais vós também. E por último, João 14, 18, nesse mesmo capítulo: não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Repita comigo: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Na minha Bíblia, para vós outros, ali para vós. Então levante a sua mão e diga assim: eu não sou órfão. Não existe órfão aqui, porque Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei. Quero falar nesta manhã, quando nós apresentamos a Luna, quando é aniversário do Davi, eu quero convidar nós pensarmos no tema chamado orfandade. Orfandade. O que é orfandade? Orfandade é o ato de ser órfão, é você ficar órfão, é você ficar sem o seu pai, sem a sua mãe. Orfandade acontece, eu não tenho meu pai, não tenho minha mãe, mas já sou maduro, já tenho idade e já tenho a minha família. Então eu não sou órfão, porque eu tenho a minha família. Então o órfão é aquele que perde o pai e perde a mãe ainda muito cedo e fica sem essa referência de família. O plano do Senhor é que os meus pais me criaram, eu casei, eu tive filhos, eles faleceram e eu casei, tive filhos, os meus filhos vão casarem também, já estão casando, agora o último é o Tiago. Então os filhos estão casando e o plano do pai é que nós não estejamos órfãos, porque quando eu fechar os olhos aqui, os meus filhos já terão uma família constituída e eles não serão mais órfãos. Esse é o plano de Deus. Porém, nós temos hoje certeza de vida eterna. Quem tem certeza de vida eterna, diga amém. Amém. Nós temos convicção de muitas coisas, porque a Bíblia fala, mas temos dificuldade de entendermos que temos um Pai celestial. Não, pastor, eu sei que eu tenho um Pai celestial, mas nós não encaramos, mas nós não nos portamos, nós não olhamos para Deus como Pai celestial. Haja vista as nossas orações. Jesus, o Filho de Deus, ensinou que todo momento que Jesus orou foi nos ensinando, e ele orava se referindo a Deus como Pai.
E nas nossas orações a gente começa assim: Senhor nosso Deus que está no céu. Nos ensinaram, nós aprendemos, vício talvez, nós não nos referimos a Deus como Pai, mas como Senhor. E como Senhor, parece algo que, se eu pisar no tomate, Ele está em cima de mim, Ele está me cobrando, esse sentimento. Hoje no Brasil nós somos 214 milhões. Eu lembro-me que, quando criança, cantei em 70, 90 milhões em ação para frente Brasil. E hoje, nós, passado algum tempo, nós somos 214 milhões de brasileiros. O grande problema é que 1/3 dos nossos, da população brasileira, ou seja, 71 milhões, talvez uma população maior do que vários países da Europa, 71 milhões não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Eu não sei se eu estou falando hoje aqui, e se é um caso de algum adulto que viveu isso, de não ter o nome do seu pai na certidão de nascimento, mas deve ser, porque a estatística é muito alta, são 71 milhões de brasileiros que não conhecem nem o nome do pai. Não tem nenhuma referência com o pai, com a figura paterna. E qual é a consequência disso? Orfandade. Orfandade. A consequência imediata é a orfandade. E a orfandade vai criar algumas situações que eu quero trabalhar nessa manhã. A falta de apoio emocional que o pai, a figura paterna dá, a falta da figura física do homem na casa é importante, a falta da figura paterna dentro de casa. A orfandade tem cura? Sim, tem cura. E a cura da orfandade é você ter convicção que Deus é o teu pai. Então repita comigo: Deus é o meu pai. E por que Deus é o meu pai? Porque Jesus proporcionou que Deus fosse o nosso pai. Porque Ele veio nos trazer novamente a adoção. Quando o homem pecou, o homem perdeu as condições de filho. Você sabe que nem todos são filhos de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Mas filho, a Bíblia diz, só aquele que reconhece o que Jesus fez para a nossa vida. Então eu quero falar sobre essa necessidade, pensando no Davi, que tem o Rafael como pai, pensando na Luna, que tem José Carlos como pai, e quando eu falo pai, eu falo também da mãe, eu falo também da família, eu falo também dessa necessidade de estarmos com esse entendimento. Então, qual é a consequência física da orfandade? Em primeiro lugar, privações financeiras. Não tem o pai, não tem a mãe, não vai ter aquele que vai estar provendo o sustento. Privações financeiras. Vai causar falta de alimento. Vai causar falta de moradia. Então, as condições físicas são as mais latentes. A segunda consequência, a consequência emocional. Consequência emocional. Ferida na alma, sentimento de rejeição, sentimento de inferioridade, sentimento de incapacidade e doenças psicossomáticas vão nos atingir. Terceira consequência, consequência espiritual. Quando você não teve pai, ou quando o seu pai foi um carrasco, ou quando o seu pai foi uma figura que você não gosta nem de lembrar, você terá dificuldade de olhar Deus como pai. Porque ao pensar em pai, vai remeter àquele homem que causou mal a você e a sua mãe.
E nessa manhã, eu quero convidar você a repreender o bloqueio da intimidade com Deus, por causa de um homem que não soube exercer essa função maravilhosa que é ser pai. Eu quero convidar você a não permitir que, como consequência, venha brechas na sua vida, e você permita que o inimigo entre na sua vida fazendo arruaça. Quem é Deus para o órfão? Para o órfão que não teve pai, figura paterna, Deus é um ser distante. Meu pai era distante, eu olho para Deus como o pai é um ser distante. Deus é um carrasco, porque meu pai era um carrasco. Deus é um ditador, porque meu pai era um ditador. Deus é um homem muito ocupado, porque meu pai não tinha tempo, meu pai era ocupado. Então, observe o que nós estamos gerando em nossos filhos. Não adianta, a criança, ela não vai aprender, porque aprenda isso, assim, assim, assim. A criança, ela vai ver o meu exemplo. Não adianta, você tem que ler a Bíblia. Se eu não leio, balela, meu filho não vai ler. Você tem que orar, se eu não oro. Você tem que estudar, se eu não incentivo, se eu não paro junto, se meu filho não fará. Você tem que ser dedicado, ser dizimista, se eu não sou. Eu gostaria de iniciar essa minha fala nessa manhã, trazendo 2 exemplos. O primeiro exemplo é o Rei Leão. Rei Leão. Rei Leão foi um filme lançado em 1994, eu não sei, só o Luiz Alberto para tirar essa dúvida, se antes já tinha sido lançado o Rei Leão, mas eu lembro que em 1994 foi o auge. Ele faturou $1 bilhão, esse filme, ganhou 2 Oscars. O que é a história do Rei Leão? A história do Rei Leão é a seguinte: Simba, que é o Rei Leão, ele perde o seu pai, e o seu tio, ele começa a criá-lo, ele tem que criá-lo, mas só que o tio do Rei Leão comete uma traição com aquele leãozinho, ainda criança, e agora, para ele sobreviver sozinho na floresta, na planície africana, fica muito difícil. Então o Rei Leão é a história de uma criança órfã que conseguiu progredir na vida e chega a ser rei a toda a dificuldade. O segundo exemplo é a Branca de Neve. Qual é a história da Branca de Neve? A história da Branca de Neve é uma história muito interessante, em que qual é a história dela? Ela é criada por uma madrasta, ou seja, ela não tem mãe, e ela é órfã de pai e mãe, o seu pai era rei, morreu. A madrasta tem um problema de autoestima e tem uma relação íntima com um espelho. Então, a madrasta chega para o espelho, porque ela tem uma relação íntima com o espelho, e todo dia ela pergunta ao espelho: espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu? Aí o espelho diz: não existe ninguém mais lindo do que você. Então está tudo bem, pronto, o reino está em paz, o povo está em paz, o palácio está em paz. Mas ela volta e pergunta novamente: espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu? E novamente o espelho vai dizer: não tem ninguém mais linda. Reino em paz, povo em paz, palácio em paz, todo mundo em paz. Na terceira opção, ela chega um dia e pergunta: espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu? Agora o espelho responde: sim, existe, Branca de Neve. Consequência, ela vira uma bruxa, toca terror, quebra o espelho, manda matar Branca de Neve e se torna uma bruxa.
Qual é a moral da história? Moral da história: quem você se torna quando ouve o que você não quer? Quem você se torna quando ouve o que você não quer? Ela virou uma bruxa. Às vezes, no nosso ensino com os filhos, nós não queremos contrariar os filhos, e temos uma sociedade mimada que não quer ouvir o que não quer, está fazendo besteira, mas não se pode dizer. Temos uma igreja mimada que não consegue ouvir uma advertência se está fazendo algo errado, e se alguém diz, olha, não é assim, a primeira providência, saio da igreja e vou para outra. Então, ou seja, quem você se torna quando você ouve o que você não quer? Aí do livro, da história, ela virou bruxa. E você, o que você se torna quando ouve o que não quer? Eu preciso ensinar o meu filho que existe a palavra não. Não. Infelizmente, tem gente que acha que isso vai causar trauma psicológico. O Davi, a primeira palavra é não, que ele aprendeu, não, e ele sacudia a cabeça, porque ele ia botar o dedinho na tomada, a mãe, a avó, a tia, as avós, os tios, falava para ele, não, e balançava a cabeça. Então, a primeira palavra que ele aprendeu é não, e sacode a cabeça. Porque ele sabe que não pode botar o dedinho na tomada, que ele vai ganhar choque. Lógico que o vovô nunca fez um não para ele, né? Hebreus, capítulo 12, verso 14 e 15. Não sei se Emerson pode me ajudar? Você... tem momento que eu falo assim, abra a sua Bíblia, tem momento que eu peço que fique exibido aqui no Data Show, para que você possa acompanhar. Estou falando de orfandade. Orfandade. Orfandade é o sentimento de ser órfão. Hebreus capítulo 12, verso 14 e 15. Aí eu quero ler por aí, Emerson, vocês seja dinâmico aí quando for passar, tá bom? Hebreus 14 e 15, são 2 versículos somente, vamos lá. Segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então deixa aí, por favor, esse versículo, pode deixar aqui na tela. Olha o que o autor aos Hebreus diz. Pode deixar, não acende não. Olha o que o autor aos Hebreus diz. Ele diz que tenha cuidado para que você não seja privado da graça de Deus. E ao ser privado da graça de Deus, você permita que brote no seu coração raiz de amargura. Eu fui criado, meu pai veio lá do interior do Espírito Santo, e ele não tinha, talvez, traquejo com a família, ele não sabia se relacionar com os filhos. Meu pai chegava no ambiente, nós filhos saímos daquele ambiente, porque se tornava um ambiente hostil. Então, ou seja, talvez ele permitiu que raiz de amargura brotasse no coração dele, mas eu procurei a não reproduzir isso. Eu vi que era isso, eu procurei a estar com os meus filhos bem mais do que ele esteve comigo. Eu não permiti que raiz de amargura entrasse no meu coração por conta disso. Por quê, irmãos? Está certo que tem um fator psicológico, você tem que às vezes procurar um auxílio de um especialista,
mas maior é Deus na nossa vida. Se eu confessar: pai, eu estou zangado com meu pai, há 50 anos atrás meu pai fez isso comigo, fez aquilo, então eu quero, coloque para fora, fale para o pai, mas você tem que entender que você tem um pai. Se você não entende que você tem um pai, você não vai conseguir. Você, para conseguir, se você entender que Deus é Senhor, Ele é Senhor, mas antes de ser Senhor de tudo, Ele é teu pai. Ele quis se relacionar conosco dessa maneira, e não conseguiríamos educar, eu não conseguiria educar meu filho, se tivesse veneno no meu coração. O que é a vingança? O que é esse veneno? Vingança é um negócio que você bebe esperando que o outro morra. Esses traumas é algo que não te melhora em nada e ainda prejudica seu filho, sua filha. Porque você teve uma infância privada, você só comeu ovo, e talvez eu já ouvi história de muitos irmãos comer metade do ovo. Então, só porque você passou por isso, seu filho vai passar? Não, em hipótese alguma não. Mas você precisa saber que quando você colocar para eles fartura, eles precisam entender que existe escassez, que senão nós não criaremos filho para a vida. É importante saber que existe escassez. Efésios capítulo 5, o que a Bíblia diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Eu preciso entender que eu preciso imitar Deus como filho amado. A maior dor do órfão, irmãos, é uma perda. E a maior dor ainda são dos órfãos que têm pais vivos. Órfão do pai e da mãe que estão vivos. Então eu sei que o trabalho é muito grande. Eu estava compartilhando na classe ali hoje, que eu ouvi a história de um pai que saía para trabalhar, chegava em casa, ele saía 6 horas ou 5 horas da manhã, e chegava em casa 11 horas da noite, e os filhos estavam dormindo. Então, o momento que ele tinha com o filho era quase nenhum, só aos domingos, quando não trabalhava. E esse homem, ele chegava em casa, o filho dormindo, ele pegava o filho e botava no seu peito, e o filho dormia no seu peito. Ele dormia com o filho no peito. O filho já estava dormindo, mas em algum momento o filho ele não imaginava, mas o filho acordava e sentia a presença do pai. O mínimo que o pai pôde dar para o filho foi isso, mas esse mínimo fez diferença. É lógico que Deus deve ter usado de misericórdia com esse pai. Eu quero dizer nessa manhã, quando uma criança cresce num ambiente que o pai é ausente, ou que não tem o pai, não tem a mãe, ela não tem a necessidade básica, por mais que você tenha vivido sozinho e conseguiu, mas existe uma deformação, porque a forma que Deus pensou não foi essa. A forma que Deus pensou, Ele quis que tivesse o pai, homem, e a mãe, mulher. Essa é a forma, isso é o que o Senhor pensou. Então eu estou vivo, eu não morri, então eu preciso dar condições aos meus filhos, condições emocionais, espirituais, para que cresça e não cresça deformado. O que causa a orfandade? O que a orfandade vai causar? E já encerro aqui com essas informações. A orfandade vai crescer, vai criar crianças indisciplinadas. Orfandade, crianças indisciplinadas e muitas vezes até agressivas,
tentando colocar para fora um sentimento que ela não conhece. A orfandade vai causar falta de direção. A pessoa começa e não termina, começa um curso e não termina, entra no emprego e sai do emprego, entra no curso e sai do curso, começa um relacionamento e por qualquer motivo está rompendo aquele relacionamento. Insegurança, vai ser inseguro nas escolhas, medo de arriscar, inseguro para falar, para colocar sua opinião, não acreditar em si mesmo. Nada é bom para a pessoa. E, por último, cria-se uma necessidade muito grande de ter a aprovação de outros. Eu quero ser aprovado por outros. Eu preciso ter a aprovação dos outros. E essa insegurança, se eu não alcanço o meu objetivo, eu manipulo as pessoas para que eu tenha essa resposta. E eu encerro falando do povo de Israel. O povo de Israel tinha um relacionamento com Deus Pai. O pai ia lá no jardim do Éden e falava com Adão: Adão, como é que foi? Tudo bem? Como é que foi o trabalho? Como é que foi o jogo do Botafogo, se tivesse na época? Deus conversava com Adão, batia papo com Adão. Deus era pai. Então o Senhor não ia só para Adão, para cobrar de Adão alguma coisa. Deus cobrava de Adão, Deus conversava com Adão. E então o que Deus criou foi um relacionamento de pai. O pecado trouxe orfandade. A primeira consequência do pecado foi que nós perdêssemos a identidade de filho. Por isso que quando Jesus ele vem, ele diz que agora nós somos filhos de Deus. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. No deserto, o povo não via Deus como pai. Por isso que Isaías, os profetas, o povo de Israel, quando chega em Canaã, tem essa dificuldade paterna. E Isaías 43:6, Deus disse: trazei meus filhos que estão longe, e as minhas filhas que estão nas extremidades da terra. Outro texto, de Oséias 11:1, quando Israel era menino, eu o amei, e chamei-te pelo nome, e chamei-te como meu filho. Outro texto, Romanos 8, o Espírito Santo confirma que somos filhos de Deus. Repita comigo: o Espírito se eu não tenho essa certeza, eu quero dizer para você, o Espírito Santo quer confirmar no seu coração que você é filho de Deus. Não podemos conhecer Deus Pai se não tivermos intimidade com Ele. Não podemos ter a intimidade com Deus se não aceitarmos o Filho, o sacrifício que o Filho fez para nos levar novamente ao Pai. Sabe, a conversa com o pai, eu, Tiago, Jonatas, principalmente Lídia e Cristina não gosta de café, era natural nós tomarmos, sempre quando pode, um cafezinho à tarde, e ali naquele café, às vezes o café dura mais de 1 hora, a gente consegue consumir uma garrafa inteira. Não tem ninguém aí não quero nem falar para a igreja, que são 2, né? Nós consumimos uma garrafa inteira, só naquele papo, naquela conversa, e ele sempre disse: isso aqui vai fazer falta. O que vai fazer falta? Grandes presentes, grandes palácios? Não. Um cafezinho, uma garrafa térmica, e a gente conversando. E é ali que a gente ouve, é ali que a gente orienta, é ali que a gente recebe crítica, é ali que nós crescemos como família. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé.
encerrarmos com Romanos 8. Toda vez que eu leio esse texto, dá um nó na garganta. Romanos 8, a partir ali do versículo 15. Vamos ler do 12, né? Do 12. Assim, pois, lê aqui para mim, João, por favor. Do 12 ao 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores, no qual clamamos, Abba, Pai. Você sabe o que é Abba, Pai? Paizinho. Você tem essa intimidade com o Pai? Chamar ele esse paizinho? Tu não chama nem de pai. E o objetivo é que você tenha uma intimidade tão grande que chame Deus de paizinho. É esse o objetivo de Deus. Quando nós celebramos a ceia, nós festejamos isso. Eu estava sem pai, eu estava órfão, mas Ele me trouxe de volta. E eu quero convidar você a ter relacionamento com Deus. Ter relacionamento com Deus não é culto, não. É prestar o teu culto da sua maneira, você e teu Deus. É você conversar com Deus, é permitir que o Espírito Santo fale ao teu coração. Mas por que você não faz isso? Talvez problema do passado. E eu quero encerrar esse culto orando e logo em seguida vamos tomar a ceia. Vem cá, pastora. Pastora Priscila vai estar orando. E eu quero convidar você nessa manhã. Permita que você saia daqui curado e tenha Deus como teu Pai.